Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu gostaria de falar sobre o canto do galo. É uma expressão que aparece lá em Mateus 26 e eu gostaria de ler alguns versículos para que nós pudéssemos nos inteirar acerca dessa expressão. Mateus 26, 31 diz assim: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Kefa, Pedro, respondeu, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então disse-lhe Yeshua, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí Kefa responde, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bem, esse cantar do galo é uma expressão idiomática em hebraico. E não tinha o galo, a ave galo, lá para fazer cantar. Não tinha nada disso lá. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque no livro de Crônicas, tá? No livro de 1 Crônicas, no capítulo 23, verso 1, está escrito assim, sendo, pois, David já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Eterno, e 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Eterno com instrumentos que eu fiz para o louvar, disse David. E David os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gershon, Coat e Merari. Então, nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante, que David cria os turnos sacerdotais. Então, a cada turno sacerdotal havia uma troca, havia uma rotatividade de sacerdotes e levitas. Então nós vamos ver que Davi instituiu isso antes mesmo do templo ter sido construído. E você vê pelo número de homens separados para essa obra, você imagina então que o templo era grandioso, porque se você ouviu bem o que eu disse, nós tínhamos aqui 4.000 homens para louvar ao Eterno com os instrumentos. Imagine 4.000 pessoas tocando, imagine um tanto de gente também cantando. Isso é uma coisa descomunal, por isso Davi fez os turnos para que pudesse haver uma determinada ordem no serviço do templo. E quando Davi faz esse tipo de coisa, instituindo esse governo sacerdotal através da divisão dos turnos, então ele estava dizendo o seguinte, que para louvar ao Eterno era necessário que isso ocorresse dentro do templo 24 horas seguidas. A qualquer momento, qualquer pessoa poderia chegar em Jerusalém, no Beit HaMikdash, que é o templo, e poderia ter acesso aos sacerdotes, aos levitas, fazer os seus sacrifícios, conversar com eles, ouvir louvores. Você imagina que coisa espetacular era essa? Então aí nós temos algo muito interessante, e esse princípio ele foi seguindo até a época de Yeshua. Na época de Yeshua continuava sendo assim. E aqui nós temos uma coisa também muito interessante, porque Yeshua vai falar com os seus discípulos acerca de algo que vai acontecer a ele. Foi o que eu li para você agora. E Yeshua diz que ele seria ferido, ou seja, ele morreria, e os discípulos se dispersariam, porque eles se escandalizariam nele. E Kefa, sendo ele mesmo, ele então se adianta e diz assim, todo mundo pode te abandonar, eu vou ficar contigo.
Então Yeshua diz que antes que o galo cante, ele faria esse tipo de atitude, ou seja, o negaria por 3 vezes. Então aqui a gente tem uma colocação muito interessante, porque Yeshua está usando uma expressão idiomática em hebraico, ligada ao sacerdócio, para falar com Kefa, para falar com Pedro, tá? Então, qual é a interpretação que está por trás disso? Então vamos por etapas. Primeira coisa, o que é o canto do galo? Da onde vem essa expressão? O que ela significa? A palavra canto do galo, lá em hebraico, ela significa algo muito especial. E eu vou te mostrar agora. Essa expressão é Kriyat HaGever, em hebraico. Ela que significa o canto do galo, mas também significa o chamado do homem. Ela indicava o momento em que o sacerdote chamava os demais para o sacrifício da manhã. Isso está no Talmud Baveli, no Tratado de Yomá 20b. Então, o que acontecia? Na hora da troca do turno sacerdotal, um dos sacerdotes se levantava um pouquinho mais cedo, se vestia e chamava os homens dizendo o seguinte: levantai-vos, sacerdotes, para o vosso serviço, levitas para a sua plataforma, Israel para o seu posto. Então ele fazia isso 1, 2, 3 vezes. E isso era chamado de o canto do galo ou o chamado do homem, porque eles estavam sendo convocados para o serviço sacerdotal. Então, tem uma mensagem que está por trás disso. O que Yeshua estava querendo dizer para Kefa? A mensagem é muito clara. Kefa, Pedro, não abandona a obra depois que eu morrer. Continua fazendo a obra, Pedro, porque vocês não podem parar a obra. Assim como os turnos sacerdotais eram ininterruptos, vocês não podem fazer com que essa obra pare. Levem adiante a minha palavra, levem adiante aquilo que vocês vão receber. Não parem. E aí, irmãos, nós conhecemos a história. Yeshua é levado preso, sem acusação, sem motivo nenhum, ele é julgado, ele é condenado e durante o julgamento, Kefa está do lado de fora do Sanhedrim esperando. E ele então é reconhecido e ele nega Yeshua. Ou seja, tudo que ele disse que não faria, ele fez. E aí, nós temos uma outra coisa muito interessante. Ele foi o único que foi até lá para ficar com Yeshua, para estar mais próximo de Yeshua. Os outros se dispersaram. Então, Kefa, ele tem os seus defeitos, porém ele tem as suas virtudes. Ele foi corajoso para ir até lá. Só que depois, quando Yeshua é condenado, no dia seguinte ele é levado para um cortejo em Jerusalém, onde ele está carregando uma estaca de execução para ser pendurado nessa estaca, lá no Gólgota. E assim ele vai passar 6 horas suspenso no madeiro, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E nesse momento, Yeshua expira e morre. Parece que foi uma tragédia para os discípulos, para aquelas pessoas que amavam a Yeshua, conheciam, ouvindo as palavras desse rabino maravilhoso chamado Yeshua. Essas pessoas ficaram abaladas. A cidade de Jerusalém ficou em choque, porque a cidade sabia quem ele era. E o que ocorre então? Ocorre, irmãos, que os discípulos, eles vão acabar se dispersando. Se dispersam e aí depois eles vão se juntar novamente. Para quê? Aí nós temos uma coisa muito interessante, irmãos, porque quando nós pegamos o livro de João, nós vemos que Yeshua vai se manifestando aos seus discípulos e em João 21:1 acontece uma coisa muito interessante. Depois disso, manifestou-se Yeshua outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim:
estavam juntos Kefa, Tomé, Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar, ou seja, vou abandonar a obra, eu vou voltar para o meu trabalho secular, eu vou voltar para a minha antiga vida. Eu vou fazer as coisas que eu estava acostumado a fazer antes de andar com Yeshua. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Uma pessoa que está fragilizada emocionalmente agora carrega consigo outros que vão abandonar a obra e vão voltar para a vida secular, né? Ah, eu fui chamado para isso, eu não fui chamado para ficar agora chorando por causa do meu rabino, eu vou voltar agora para a minha vida secular. E aí, eles subiram logo para o barco e naquela noite eles nada apanharam. E sendo de manhã, Yeshua apareceu na praia para eles. Mas os discípulos não conheceram que era Yeshua. E disse-lhes Yeshua: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Yeshua amava disse a Kefa: é o Senhor. E quando Simão, Kefa, ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque estavam não distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Yeshua: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Kefa subiu, puxou a rede para a terra, e tinha cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Yeshua: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Mashiach, o Senhor. Irmãos, essa passagem é muito rica. E ela fala para a gente sobre alguém que está abandonando a obra, e Yeshua foi atrás dele. E disse assim: você pescou alguma coisa? O teu trabalho secular está dando certo? Não, nós passamos a noite inteira pescando, nada aconteceu, parece que os peixes evaporaram. E Yeshua disse: então você dá uma saidinha aqui, ó, e lança a rede do lado direito, você vai achar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe que quase as redes se rompem. Então, o discípulo amado, né, Yohanan, disse ao Senhor, ele disse assim: um homem que abre a boca e comanda a natureza não é um homem normal. Esse é o nosso rabino que ressuscitou. E Kefa, então, coloca a sua túnica, coloca a sua roupa e pula na água para poder encontrar com Yeshua primeiro. De novo Kefa, né? De novo o esbaforido, o apavorado, mas ele quer estar com Yeshua primeiro. E quando ele chega na cena onde Yeshua está, Yeshua já tem o peixe frito, o pão preparado, está tudo pronto para recebê-los. E eles começam a comer com Yeshua, mas ninguém tem coragem de falar nada, porque eles erraram, eles abandonaram a obra do Eterno. E Yeshua disse assim: não abandone, não largue a obra do Eterno. Você não foi chamado para poder ficar trabalhando em empresinha. Você foi chamado para ser um servo do Altíssimo, para ser pescador e caçador, para que a sua vida seja um louvor ao Senhor, mas resgatando vidas do inferno, fazendo o inferno ser derrotado através da unção que está sobre a sua vida. Você entende isso? Perceba que o próximo encontro que eles tiveram foi para chamar Kefa e os demais discípulos de volta. E Yeshua então está dizendo assim: ei, vocês não me ouviram quando eu disse que não era para abandonar? Kefa, você não entendeu o canto do galo?
Não era para você ir embora, Kéfera, era para você ficar. Olha só, irmãos, que coisa espetacular. E para mim finalizar, eu quero fechar te falando uma coisa. Nós pegamos os discípulos que seguiram Yeshua, Kefa, que é o Pedro. Ele foi aquele que foi mais ousado e usado. Você vai perceber que esse homem, ele vai para o templo de Jerusalém orar. Depois de Shavuot, quando eles recebem aquela unção do Espírito, ele vai para o templo orar, às 3 horas da tarde, no mesmo horário que Yeshua morre. No mesmo horário que cai fogo do céu, quando Elias derrota os profetas de Baal e Azera. Ele vai ali orar. E uma pessoa que está um pedinte pede a ele algo, e ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? Eu estou cheio de algo, eu estou cheio de uma unção poderosa. Levante e anda em nome de Yeshua HaMashiach. E aquele homem não resistiu, todos os seus ossos, os seus dedos começaram a ser fortalecidos, e aquele homem pula. Ele então já não é mais um paralítico, agora ele é um homem normal. Mas por causa da ousadia de um discípulo que errou, mas que teve a humildade de consertar o erro e retornar, e foi para a obra. E o final da vida desse homem é o seguinte: falaram assim: nós vamos crucificar você, vamos pendurar você igual fizemos com o teu mestre. Ele disse assim: não, eu não sou digno. Faz o seguinte, me coloca de cabeça para baixo, não pode me matar, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei a quem eu estou servindo. Hoje, irmãos, o nosso mundo está cheio de gente fragilizada, crente fragilizado, líder fragilizado, que não pode ter um probleminha que a casa já cai. Hoje eu quero te chamar para voltar para a obra do Senhor, para pregar firme, porque o canto do galo já foi ouvido, o Espírito Santo já falou com você. Faça uma coisa, larga tudo que você está fazendo e volte para a obra do Senhor. E permita que o Espírito Santo te use, permita ser cheio do Espírito, permita que as suas mãos, os seus lábios tragam cura, tragam restauração, tragam libertação. Permita que o Eterno, em nome de Yeshua, seja glorificado através da sua vida. Você já ouviu o chamado? Não diga: eu não vou voltar. Tem muita gente na zona de conforto. Tem muita gente que está vivendo a sua vida. Ah, Senhor, porque eu tenho as minhas limitações. Ah, Senhor, porque eu estou assim, assim, assado. Não dê desculpas ao Espírito Santo, não dê desculpas para Yeshua. Porque o Senhor procura homens e mulheres de valor, de coragem. O Eterno disse aí a Josué: ser forte e corajoso. Não adianta só ser forte, tem que ser também corajoso. E não adianta ser só corajoso sem ser forte. Tem que ter as duas coisas. Por isso hoje, eu quero te dizer: volta. Volta para a obra do Senhor. O galo já cantou. O Espírito Santo está te chamando há muito tempo e você está resistindo. Pare com isso agora e volte para a obra do Senhor. E deixe o Espírito Santo tomar a tua vida e enchê-la. Mas, Rabino, eu pequei lá atrás, eu fiz um monte de bobagem, eu não consigo mais voltar. Consegue. Peça perdão e retorne. Se reconcilie com aquelas pessoas com quem você teve o seu problema. Mas não deixe a obra do Senhor, porque o Senhor vai cobrar de você o preço de almas que poderiam ter sido salvas, curadas, libertas, transformadas através da sua vida. E não foram, porque você foi negligente e no momento de fraqueza abandonou tudo. Não dá tempo de parar agora. Agora é hora de nós lutarmos e seguirmos adiante para fazer a obra que nos foi colocada em nossas mãos. Em nome de Yeshua. Amém, querido? Que o Eterno abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite. Clica no sininho para você receber as nossas recomendações. Espalhe esse trabalho para todo mundo. Divulgue esse vídeo para todos que você conhece. Porque nós vamos nos ver agora no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Melech Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém.